Oi, 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 gente! O vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho sobre como foi esse processo do desmame do Samuca. Tem muita gente que me pergunta sobre isso lá nas redes sociais. Se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir lá conferir, saber o que eu escrevo por lá, o que eu posto por lá. Eu sou mãe do Samuel, sou casada com o Thiago e o Samuel hoje tem 2 anos e 4 meses. Ele veio de uma forma assim bem inesperada e eu conto um pouquinho sobre como é que foi a chegada dele num vídeo que eu já coloquei. Vou botar aqui o link para você ir lá e acompanhar e assistir o vídeo. E assim, o Samuca, eu sempre quis amamentar, né? Desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu sempre quis amamentar, ter a oportunidade de amamentar. Eu procurei de todas as formas saber o que poderia acontecer, como poderia fazer, e a minha mãe, ela não, assim, o histórico familiar, a minha mãe não conseguiu amamentar por muito tempo. Eu acho que comigo ela amamentou em torno até os 4 meses só, 3, 4 meses. Ela não tinha muito leite, então não conseguiu me amamentar por muito tempo e logo entrei na fórmula. E a minha irmã, se eu não me engano, parou de mamar por volta de uns 8, 9 meses no peito, alguma coisa assim. A minha irmã, a minha mãe conseguiu por mais tempo. Esse fantasma, né, ficava rondando assim, tipo, será que eu vou conseguir amamentar? Acho que toda a mulher que passa pela gestação, né, pela gravidez, ela fica pensando assim, poxa, será que eu vou conseguir ter o meu parto que eu quero? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou ser uma boa mãe? Assim, tem vários questionamentos na nossa cabeça, né? Eu acho que sim, na maioria, né? Pelo menos eu tive. Então, assim, isso ficava muito na minha cabeça. Eu pensava, gente, será que eu vou ter leite e tal? E toda consulta na obstetra, ela avaliava, falava, Vivian, olha, você vai ser uma vaca leiteira. Oi? Era isso que ela me falava. E tipo assim, eu ficava confiante de que era possível. Inclusive ela me perguntava muito se eu tinha o desejo de amamentar e reforçava sempre que estava bem visível assim a possibilidade de que isso acontecesse. Então eu fiquei confiante, né? Eu acho que a experiência da amamentação é uma coisa muito única, assim como o parto também. Eu não posso dizer que eu fui mais mãe porque eu amamentei por mais tempo, por determinado tempo, ou aquela que dá fórmula é menos mãe, né? Eu não posso dizer isso. E acho que cada uma sabe daquilo que vive, cada experiência é única. Eu não abomino nem levanto bandeira de que tipo, quem amamenta por mais tempo é bacana ou não, enfim. Eu acho que cada um vive a sua experiência e sabe aquilo que viveu, tem consciência da decisão que tomou, da necessidade de ter tomado determinada decisão de amamentar ou de oferecer fórmula. E eu conheço muitas mães, amigas, que elas queriam muito amamentar e não conseguiram. Mas ainda assim foi muito especial mesmo, dando mamar, o olhar da criança, né, pra você que é provedora dele, independente se é fórmula ou se é o peito, enfim, é lindo. Então assim, essa ligação é muito forte mesmo assim. Então eu tinha muito essa consciência de que eu queria amamentar e programei assim, me planejei na minha mente que eu queria me programar para isso. No dia do parto, Samuel nasceu, era 10h49, alguma coisa assim, da noite. E ele foi, né, pra triagem, pra ver tudinho direitinho. E assim que ele foi liberado, acho que era por volta de 1h da manhã, mais ou menos, ele veio pra mamar. E foi uma experiência, assim, muito singular, muito especial. Esse primeiro momento, né, a primeira vez que a gente mamar, porque eu ia dar de mamar pra ele. E logo desceu o colostro, foi assim bem bacana, eu não senti dor, eu lembro como se fosse hoje assim, tipo, eu deitada na cama e ele mamando assim, deitadinho, foi a primeira vez assim que eu dei de mamar pra ele no hospital e foi bem tranquilo a primeira vez. E assim se seguiu. Eu lembro que na segunda noite que ele deu um pouco de trabalho, porque eu acho que a criança tá ainda, tipo assim, ela tá assimilando que ela tá fora do útero, né, aquela coisa toda, é muita coisa nova pra ela também. Então, assim, eu senti que foi
a segunda noite foi bem intensa, bem complicada. Não que ele não quisesse mamar, mas por questões assim do ambiente, né, da circunstância em si. A gente deu chupeta pra ele no primeiro dia. Aí, nesse segundo dia foi assim, depois eu quero comentar um pouco sobre isso. Não condeno quem usa chupeta, o Samuel usou chupeta, mas naquele momento não era pra ter dado e foi falta de informação das enfermeiras, enfim. Isso é assunto para outro vídeo. Mas foi bem assim intenso. Isso na segunda noite. No terceiro dia, né? No terceiro dia foi bem mais tranquilo. Ele já estava mais tranquilo, então ele mamou com mais tranquilidade. E eu tinha colostro e logo o leite desceu. O leite não demorou para descer. Né, o Samuel nasceu de 40 semanas e ele mamou o colostro, mas o leite não demorou para descer. E nós fomos para casa, no terceiro dia no hospital, a gente recebeu alta e nós fomos embora para casa. E ele mamava muito. Tipo, era bem assim, tranquilizante pra mim, porque ele mamava muito e dormia bastante. Esses primeiros dias do recém-nascido são assim mesmo, mas eu não tive nenhuma dor, nem nada. Eu usei aquela pomadinha, né, Lanzinó, e foi bem útil pra mim, principalmente no decorrer do primeiro mês. Os primeiros dias foram bem tranquilos pra mim em relação à amamentação. Não senti dor, não tive nada, o pico do meu peito facilitou muito para que ele pudesse mamar de uma forma mais tranquila, e ele mamou super bem. E só que com um mês, mais ou menos, entre 1 e 2 meses, o meu peito começou a... Assim, eu produzia muito leite e, minto, quando ele ainda estava no primeiro mês, eu comecei a produzir muito leite e ele não dava conta, porque ele estava dormindo muito. E aí depois dessa experiência é que eu fui, né, tipo assim, fui dando mais leite pra ele estava dormindo muito e ele começou a ficar mais desperto, então ele começou a mamar mais. No período do primeiro mês até o segundo mês foi quando eu comecei a sentir dores, assim, dores porque tinha muito leite, eu tinha que tirar um pouco do leite no banho, porque tinha muito leite, e começou a machucar. Então eu usava essa pomadinha Lanzinó e foi bem útil pra mim, eu usei por um tempinho. Acho que nesse período de 2 a 3 meses de amamentação. Logo eu tive grandes problemas em relação ao sono dele, porque ele só dormia mamando. E isso era uma coisa que eu nunca quis fazer, desde o começo eu nunca quis fazer, mas talvez por falta de informação ou de tentativa no começo, ele dormia mamando sempre. Então, desde recém-nascido, ele sempre mamava dormindo. Dormia mamando, né? E foi assim, algo que eu ficava assim, perdida, na verdade. Li livros, mas é fato que nem sempre a teoria vai funcionar com a tua realidade. Isso é um ponto que me pegou muito. A gente fica se cobrando muito para que a gente consiga realizar, porque a gente vê o filho da amiga dormindo tantas horas já, recém-nascido, e dormindo sozinho no berço e tal. Então assim, pode ser sim que eu tenha cometido erros para que isso não acontecesse de uma forma mais simples, mais fácil. Mas também eu acredito que existe a personalidade da família, da mãe, do bebê, e nem sempre o que está escrito vai acontecer perfeitamente, você vai conseguir aplicar da forma que está escrito. Então, assim, eu senti um pouco isso. Tentei por várias vezes aplicar as técnicas de sono e não funcionou, e o Samuel sempre dormiu no peito. Então, isso era uma coisa que me cansou muito, muito mesmo. Com 5 meses, 6 meses, né, a gente começou a introdução alimentar e foi bem tranquila. Porém, o Samuel ainda era muito ligado no mamazinho. Então, assim, ele comia um pouquinho só e mamava. Existem crianças, aí também crianças e crianças, ele não comia tanto, ele só mamava bastante e comia só um pouquinho. Tem crianças que comem um pratão e ainda mama, então o Samuel nunca foi esse neném. E ele cresceu e tal, com 1 ano ele ainda tava nessa, de tipo assim, comer um negocinho de nada. Com 1 ano ele já jantava, né, e tal. Então assim, a janta eu ficava muito mal, por causa que eu
dedicava tempo preparando uma jantinha gostosa, uma comida gostosa, e ele não comia praticamente nada. Ele comia bem pouco de comida, assim, sabe? Comia fruta, sempre comeu super bem fruta. Legumes eu fazia de formas assim, palitinho, a gente usou BLW e papinha também, né? Isso também é assunto para outro vídeo. Mas assim, a gente utilizou disso bastante e foi bem positivo. Só que ele não comia direito. Inclusive, para alguns momentos isso é muito bom, porque quando a criança não quer comer, você está na rua, por exemplo, está viajando, coloca no peito, você sabe que vai mamar e vai ficar tudo certo. Mas assim, o Samuel já estava em extrema necessidade, assim, só era mamar. Passava, às vezes tinha dias que não era dia de vacina, não era dia de nada, era um dia normal, ele só queria ficar grudado no meu peito mamando o tempo inteiro. Aí tem outro ponto. Eu fiz livre demanda com o Samuel. Então, assim, vou falar pra você que foi ruim? Não, foi bom. Na realidade que a gente utilizou, a gente foi bem positivo a livre demanda. Mas, assim, Vivian, você quer ter outro filho? Quero. Você usaria livre demanda? Não sei. Não sei. Porque, assim, não tinha muita ordem, né? O Samuel, ele chegou a um momento que eu tava brincando com ele na sala e ele começava a, tipo assim, já se encaixar no meu cantinho aqui e querer mamar, já, tipo, puxava a blusa pra poder mamar, sabe? Então, assim, era constante isso. Ele não brincava direito em casa comigo, ele não fazia nada a não ser, tipo assim, quero a sua atenção, vou mamar. Não acho isso errado, né? Tem o seu momento, o seu espaço, eu acredito nisso. Mas aquilo ali tava ficando, tipo assim, muito cansativo pra mim, ele não tava se alimentando da forma correta e isso foi um ponto bem complicado pra gente e que pesou muito. Com 1 ano e 8 meses, eu fui na pediatra, com 1 ano e 8 meses o Samuel, com muita luta, chegou aos 10 quilos. E aquilo me preocupava, né? O Samuel sempre foi um bebê magro, mas assim, poxa, com 1 ano e 8 meses ele só tinha 10 quilos. Nunca ficou abaixo daquele gráfico, né, que tem. E sempre muito saudável, mas aquilo, né, ficava assim, poxa, ele não come. E o mamar, naquela circunstância, já não estava alimentando da forma que deveria alimentar. Era só um complemento. Então, com muita luta, eu decidi que eu iria tirar o mamazinho do dia. Eu só iria dar mamar pra ele pra dormir, porque ele sempre dormiu mamando. E no meio da madrugada, que ele ainda acordava de madrugada. Com 1 ano e 8 meses, ele ainda tinha momentos de acordar pra mamar. Então, assim, e isso também condicionou muito o fato dele dormir só comigo. Tipo, até hoje, pro meu marido colocar ele pra dormir tem dia que é o caos, assim, não funciona, não rola. Então, só eu, minha presença até hoje, muito assim, eu pra botar pra dormir. Então, às vezes, isso se torna um caos. Então, assim, a gente decidiu que, junto com a pediatra, eu e meu esposo decidimos que a gente ia tirar o mamazinho do dia, assim, a livre demanda ia acabar, e que era pra isso incentivar ele a comer. Mas não funcionou muito bem, e então eu decidi que eu precisava eliminar o mamazinho. Foi muito difícil, mas a gente decidiu que isso seria talvez a melhor solução para o Samuel se desenvolver. E com 1 ano e 8 meses nós decidimos. Eu fui bem convicta, isso é um ponto também que eu ressalto assim muito. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou já passou por isso, ou vai passar, ou você está passando, você precisa ser muito decidido, sabe, da coisa, porque o filho precisa sentir a sua decisão, que você não vai ficar indo e voltando, sabe? Precisa passar firmeza, assim, da sua decisão. E eu tinha decidido que isso ia precisar acontecer, e aí eu lembro que do último mamazinho que eu dei pra ele, aqui no quarto dele, na cama, junto com ele, que ele já dormia em cama na época, que ele também não quis dormir mais no berço, isso também é assunto para um outro momento. E ele é muito precoce, gente. Com acho que 1 ano e meio ele quis sair do berço. Ele não ficava dormindo no berço de jeito nenhum. E a gente comprou a cama e funcionou super bem, e ele dorme na cama direitinho até hoje. Sempre dorme no quarto dele, na cama e tal. E aí ele acabou que eu botei ele pra dormir na cama, e foi o último mamazinho. Eu tenho a foto desse relato, desse momento aqui.
e foi assim bem especial, foi um momento que eu me desliguei de tudo, mas eu quis registrar, deixar pelo menos registrado esse último momento do mamazinho dele junto comigo e tal. E foi muito especial, parecia que passou um filme na minha cabeça, mas também passou medo, tipo assim, será que a nossa ligação vai continuar forte? Será que a gente vai continuar assim, né, grudadinho um no outro? E foi o último mamazinho, foi o mamazinho da soneca da tarde. E aí, naquele mesmo dia à noite, eu já não dei mais mamar pra ele. Foi 5 minutos de choro, muito carinho e amor e paciência, mas abraço e nada de mamar. E em 5 minutos ele dormiu. Tentei acalmar, né, mas ele ficou chorando, pedindo e tal. Eu falei que não ia dar, porque, né, tinha acabado o momento do mamar e tudo mais. Eu também precisei enfaixar os meus seios pra poder segurar. Eu tinha muito leite, então eu usei a técnica que a pediatra ensinou a cobrir o peito com a faixa, né, e prender firme, que isso ajudava. E fiz isso e funcionou. E aí ele via aquilo enfaixado, pedia, mas eu falava que não dava, que, né, que a mamãe estava guardando mamar e tudo mais. E aí foi o primeiro dia. No segundo dia, eu não dei mamar durante o dia, ele me via enfaixada, então acabava que não pedia. E nas horas de dormir também, de tarde ele chorou, sei lá, 1 minutinho, pediu assim e logo dormiu, já entendeu. E de noite, daquele mesmo dia, do segundo dia, ele já não chorou e dormiu, já entendeu que não ia ter mamar. Assim, o Samuca é uma criança assim meio, eu acho que às vezes em algumas coisas ele é meio precoce. Então não levem assim a ponto de faca, né, tipo, vai ser assim, não necessariamente. Mas aqui em casa foi assim que aconteceu, foi mais tranquilo do que eu pensei, e a nossa ligação ainda continua muito mais forte, gente, porque o mamar é sim um momento de íntimo, mãe e filho, mas a ligação é forte e é eterna, porque ele vem de dentro de você, você é mãe, essa coisa, a relação mãe e filho é algo assim inexplicável e assim nós não perdemos isso apesar de ter tirado o mamar. E assim, foi muito produtivo. Depois desse momento ele começou a se alimentar bem melhor, porque não tinha mais mamar, então ele tinha que comer. E assim, foi bem imediato. Ele começou a comer, começou a ganhar peso e foi muito bom pra gente ver ele se desenvolvendo. Mas foi um momento muito especial, então assim, a amamentação foi algo muito especial pra mim, pra ele também, eu tenho certeza. Eu sei que os benefícios do mamazinho foram gigantescos. Poderia ter dado aos 2 anos? Poderia. Mas aquela aflição de não comer mexeu comigo. E num segundo filho, você tentaria por mais tempo? Talvez, não sei, cada situação é uma situação, mas para o Samuel, naquele momento, foi necessário isso. E eu acho que eu tomei a melhor decisão para ele. Ele sempre foi uma criança muito saudável e eu não tenho dúvidas de que o mamar também proporcionou isso. Eu usei chá de sálvia para secar o leite e foi bem positivo. Valeu super a pena porque secou legal, sem trauma, sem nada. Não usei nada químico, eu não queria usar remédio para secar o leite, então foi bem bacana, eu pesquisei e funcionou mesmo. Então usa chá de sálvia, fala aí, conta pra todo mundo que o chá de sálvia ajuda a secar o leite. E é isso. E já tô pronta pra outra. Se você quer saber mais sobre esse assunto, corre lá no Instagram, eu coloquei um pouquinho sobre o nosso relato, botei lá na época, expliquei tudo direitinho, contei a experiência do que é esse momento de não estar dando mais mamar e tal, e a nossa relação. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí pra quem você acha que vai ser legal, esse assunto é importante, e tá vivendo esse momento, ou vai viver. E é isso, espero ter sido útil, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!